Vamos trazer informações a respeito do trabalho de investigação, apuração em torno do estupro, que envolve um advogado que teria praticado estupro, segundo apurações da polícia, contra uma diarista na zona leste de Teresina. Gorete Santos, ao vivo, traz detalhes para nós a respeito do caso. Gorete, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Joyce. Mais uma vez, o caso completa uma semana. As investigações permanecem, mais pessoas sendo ouvidas na delegacia da mulher. Enquanto isso, a defesa do advogado Gerson Moura Costa tenta tirá-lo do presídio para que ele responda o processo ou em prisão domiciliar ou numa sala de estado maior, que é uma prerrogativa dos advogados. A gente continua falando sobre essa situação, É um caso de que uma mulher precisa de um acompanhamento posterior, depois de ter passado por tudo isso, caso da diarista, e aí ela precisa de uma rede de apoio. A gente sabe que aqui em Teresina tem vários órgãos que prestam esse tipo de atendimento. A gente conversa sobre isso agora com a defensora pública, Lei Medeiros, ela que é coordenadora do núcleo, na verdade, de proteção, de defesa das mulheres em situação de violência doméstica e também familiar, trazendo para a gente essas informações para o caso dela ou de tantas outras mulheres que são vítimas de vários tipos de agressão. Que tipo de apoio a Defensoria presta, em que casos também essa mulher deve procurar? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, todos esses casos que envolvem violência contra a mulher, violência de gênero e principalmente em casos de violência sexual, é muito importante esse atendimento multidisciplinar, interdisciplinar. Essa mulher, além de um acompanhamento jurídico, ela necessita também de ter todo o apoio da rede de atendimento, um atendimento psicológico, um atendimento social, que essa mulher realmente possa ser acompanhada, porque a gente sabe que muitas vezes naquele momento em que a mídia está acompanhando, cobrando, a gente acha que vai ter alguma resposta e depois é importante que isso tenha continuidade. Então, a Defensoria Pública ela tem um núcleo especializado de defesa dos direitos da mulher em situação de violência doméstica e familiar, que atua nos casos em que a mulher sofre algum tipo de violência intrafamiliar em suas relações de afeto íntima. E nesses casos em que é mais difícil ainda essa mulher buscar esse auxílio, ir até uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência para noticiar aquela violência que ela está sendo vítima, muitas vezes ela precisa, por exemplo, se fortalecer antes. Então, o trabalho da Defensoria é um trabalho de atuação judicial, jurídica, mas também é um trabalho em rede. Então, nesse caso, nós estamos juntos do Centro de Referência Municipal, Estadual, Casa Abrigo, Patrulha Maria da Penha, Guarda Maria da Penha, que em todos esses casos vão intervir, cada um na sua esfera de atuação, no sentido de efetivar uma proteção desde o início até o final. Então, é muito importante, por exemplo, no caso específico dessa moça, não seria uma violência doméstica e familiar. Sim. Até poderia se configurar, por exemplo, no caso de uma empregada doméstica que reside na residência, que tem aquela relação de afetividade mais longa. No caso dela, não é violência que está sob o âmbito da Lei Maria da Penha, mas é uma violência de gênero, uma violência grave, que deve ser acompanhada pela rede de atendimento, até pela repercussão que está sendo dada ao caso. Então, ela está sendo muito exposta, é necessário que ela possa ter esse amparo, ela sentir que tem uma rede, que depois que passar toda essa comoção, que ela vai continuar sendo amparada até o final. A senhora colocou um ponto, que muitas vezes a dificuldade da mulher de fazer essa denúncia à delegacia, principalmente envolvendo uma exposição tão séria, E da mesma forma, muitas vezes falta até o conhecimento de como chegar a essas redes de atendimento, defensora. Nesse caso, e a gente toma mais uma vez como base o caso dela, embora não seja um caso de violência doméstica, de que forma que se dá esse acompanhamento? A vítima precisa ir até os órgãos? Pronto, sim, sempre é importante a gente, inclusive, respeitar a autonomia da vítima.
Muitas vezes, nesses casos, claro, com a boa intenção de proteger, de poder fazer tudo que a gente, que esteja ao nosso alcance, muitas vezes a gente acaba invadindo o espaço dessa vítima. É importante que ela possa conhecer, que esteja disponível, por exemplo, na delegacia, é importante que a própria delegacia faça a orientação de quais locais ela pode buscar. Inclusive, dentro do nosso organograma de atendimento, existe a previsão do centro de referência. No caso, nós temos um centro de referência municipal, Esperança Garcia, muito atuante. E o nome mesmo já diz, é um centro que referencia. Então, toda mulher que for vítima de violência de gênero, é importante que procure esse serviço. É um serviço sigiloso, aquela mulher vai ter um atendimento individualizado. E nesses casos, por exemplo, às vezes elas não estão fortalecidas o suficiente para buscar a defensoria, por exemplo, para pedir uma medida protetiva, ou a própria delegacia para prestar o BO. E lá ela pode passar por um atendimento psicológico, para que ela possa se fortalecer e buscar esse atendimento. Joyce tem uma pergunta. Defensora, queria agradecer, antes de mais nada, a Defensoria pela oportunidade que nos dá de ajudar as pessoas a entenderem os direitos que possuem e o papel das instituições na vida delas. Quem está em casa, quem está acompanhando o caso à distância, pode imaginar, e talvez seja, e aí é que entra a pergunta, uma situação desigual. Então, nós temos, de um lado, um homem que é acusado de um crime, onde o advogado já fez um pedido de exame de insanidade, um pedido para que ele não vá para o presídio, para que ele fique numa cela especial, um atendimento de excelência mesmo. Então, desde o primeiro momento, ele está com um advogado lá, que ele constituiu, evidentemente, com dinheiro, está pagando, está gastando o dinheiro dele. As pessoas que não têm dinheiro, as vítimas, uma diarista que foi vítima de um estupro, ela tem direito ou acesso a uma qualidade do serviço igual ao de uma pessoa que, por exemplo, como esse homem, tem direito a rapidamente providências em torno do seu caso? Bom, claro, inclusive esse é o papel da Defensoria Pública, que é prestar assistência jurídica integral a todas as pessoas que estejam em alguma situação ou de conflito com a lei ou necessitando de um acompanhamento jurídico. Mas é muito importante também que a gente possa ter um pouco de noção de como funciona o nosso sistema de justiça. Nesse caso, o que ela já fez, que ela já deu o pontapé inicial de buscar a delegacia, de fazer os exames, que tudo isso é formação de prova também para o processo penal. É importante que nós entendamos que essa ação, até como a delegada pontuou, é uma ação pública, certo? Que vai ser conduzida pelo Ministério Público. Ele vai ser acusado, o Ministério Público vai atuar no processo, fazendo a acusação desse advogado. Então, às vezes, é preciso que a gente entenda um pouco, é diferente, por exemplo, de uma ação civil, que existe um advogado de um lado e outro advogado do outro. Nesse caso, a ação penal ela ocorre de uma forma diferente. Então, já tem o Ministério Público, claro que em alguns casos pode haver a atuação de um advogado particular, da defensoria, em alguns casos específicos, fazendo o que a gente chama de assistente de acusação. Certo? Mas, assim, o mais importante nesse momento, eu confio muito na qualidade do trabalho do Ministério Público e acredito que o mais importante é, como eu já falei, é que ela se sinta amparada e que nesses locais em que ela está buscando, por exemplo, ela já passou por 2 locais da rede de atendimento, que foi a delegacia especializada e também o Sanvins, que é um serviço especializado. E todos esses serviços estão habilitados a orientar essa moça a procurar esse auxílio, essa ajuda, mas sempre respeitando a autonomia da vítima. Então, assim, a gente sempre tem que deixar orientar, mas deixar essa ideia de estar sempre conduzindo a situação, achando que nós que sabemos o que é melhor para ela, porque temos o conhecimento, não. O importante é fornecer as informações, que ela saiba os serviços que estão disponíveis e que ela se sinta amparada. Isso é o mais importante nesse momento, até porque, para ela voltar a exercer a profissão dela, ela vai ter que passar por todo um processo, porque ela sofreu uma violência de gênero e, no momento em que ela estava exercendo o trabalho dela. É uma situação muito delicada. Quero agradecer, então, a defensora pública, Lia Medeiros, pelas informações. Ela que é coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher em Situação de Violência
doméstica e familiar. Olha, Joyce, aí a gente traz as informações, né, para as mulheres ou qualquer outra pessoa que precise do serviço da Defensoria Pública, os canais de atendimento. Em função da pandemia, está ocorrendo muito mais de forma remota, né, do que presencial, mas há também o atendimento presencial através de agendamento. Então, um desses canais é através do próprio site, www.defensoria.pi.def.br. Lá estão todas as informações. Um telefone para contato, 869-9426-1053. E os horários de atendimento, de 8 da manhã às 2 horas da tarde, como eu havia mencionado, né, de forma remota, mas também presencialmente através de agendamento. Joelson?